Bom, hoje o nosso podcast vai ser sobre o vazio fértil, o momento, para mim, mais difícil da transição. Muitos já me conhecem através das crônicas que eu publiquei sobre a minha vida chamada Travessias. Mas para quem está chegando agora, eu me apresento rapidamente. Eu sou a Silvânia Marques, sou consultora de carreira, especialista em transições nacionais e internacionais. E neste podcast, nós não vamos apenas falar sobre transições, nós vamos falar sobre como atravessar essas transições com consciência, com profundidade e também com direção. E o objetivo é compartilhar reflexões e informações que possam apoiar quem está vivendo esse processo de transição profissional ou querendo se preparar para as transformações que o mercado de trabalho está exigindo aí de todos nós. O importante é relembrar que transição de carreira não é um evento, ele é um processo. E, consequentemente, vem a pergunta, como que eu vou atravessar esse processo sem me perder de quem eu sou e sem comprometer a minha trajetória profissional? Porque aí existe um ponto que pouca gente fala, que não basta atravessar. A forma como nós atravessamos vai definir como o mercado vai nos perceber depois. E talvez mais do que isso, definir como que nós próprios vamos nos perceber. Porque atravessar faz parte da vida, mas atravessar bem, isso aí é que vai construir a nossa maturidade profissional. E um outro ponto interessante sobre a transição é que muitas vezes a gente diz que quer mudar, mas continua repetindo os mesmos padrões antigos. E nós acreditamos que queremos uma nova carreira, mas inconscientemente nós continuamos protegendo aquela identidade antiga, como se existisse uma força interna tentando manter tudo igual. E isso me remete a um conceito do livro sobre imunidade à mudança, que muitas vezes nós resistimos à transição, não porque nós somos fracos, mas nós resistimos porque uma parte nossa acredita que mudar representa uma ameaça. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. E para isso, nós estamos recebendo aqui uma profissional que acompanha na prática pessoas vivendo esse momento. É a minha colega Luciana Higashi, ela é especialista em comunicação corporativa e transição de carreira. Ela já apoiou inúmeros profissionais em momentos de virada profissional e ela traz uma visão muito clara sobre o que realmente funciona e o que não funciona. A Luciana e eu fazemos parte da Lirette Harrison, que é essa empresa global do grupo suíço Adecco, que é especializada em transição de carreira e desenvolvimento humano. Para quem quiser saber mais detalhes sobre a Luciana, vai poder ver no endereço do LinkedIn, que vai estar anexo. Luciane, seja muito bem-vinda. Obrigada, Silvânia. Para mim é um prazer imenso estar aqui com você, nesse seu projeto tão bacana e esclarecedor a respeito de transição de carreira, que é o nosso assunto de dia a dia. Obrigado pelo convite. Antes de falar sobre o que fazer, eu queria começar pelo contrário, falando um pouquinho do que não se deve fazer. E para isso eu peço que a Luciane nos conte, pela tua experiência, Luciane, qual o erro mais comum que tu vê quando as pessoas fazem quando estão em transição de carreira e o que acontece quando alguém tenta resolver a transição rápido demais, sem elaborar todo o processo. Eu acredito, Sil, que o momento de transição de carreira é um momento de autoconhecimento e que demanda momentos de reflexão profunda. Mas nem todo mundo tem essa clareza, e aí, no momento de transição de carreira, começa muito rapidamente ativar seu networking, procurar novas oportunidades, sem ter mesmo antes refletido a respeito do objetivo, refletido a respeito das competências e habilidades. E isso pode, obviamente, ter um efeito contrário, né, ao longo dessa jornada. Em vez da pessoa encontrar uma nova oportunidade profissional, identificar um trabalho que lhe dê prazer, acaba se alongando no projeto e no processo, justamente porque não sabe bem o que quer, não sabe comunicar o que quer ao interlocutor,
não sabe relatar a sua narrativa profissional consistentemente. Então, eu recomendo que todo mundo que esteja num momento de mudança, que possa parar uns minutos e refletir a respeito da sua trajetória, das suas habilidades, das suas competências, para depois dar o passo para ir ao mercado. Acho que esse é o grande segredo do autoconhecimento e de saber absorver o processo, né? Todo processo tem um começo, um meio e um fim, e o pontapé inicial, eu acho que é efetivamente a reflexão. Bacana. Muitas vezes a gente percebe que tem pessoas que estão sabotando, né, a própria transição. Tu percebes alguma espécie de lealdade invisível à identidade antiga? Eu acho que quando a pessoa não para pensar, né, sobre as suas narrativas e não reconhece que o protagonismo de carreira é individual, né, você é o dono da sua carreira, você que precisa saber relatá-la, né, com tranquilidade. Às vezes a pessoa acaba, eu já vi isso muito acontecer em entrevistas, quando a pessoa fala, porque nós fizemos, porque lá na tal empresa, porque lá... Então, isso é uma forma de fidelidade ao passado, né? Sem o reconhecimento do protagonismo, porque foi você o profissional que promoveu as realizações, né? Você que liderou um time, você que conduziu um projeto, você que provocou mudanças, e às vezes as pessoas ficam com essa lealdade ao passado, que é extremamente relevante, porque faz parte da sua história, mas sem dar o peso prioritário ao seu próprio protagonismo e liderança. Perfeito. E isso precisa de um tempo, né, Lu? Precisa também estar presente neste processo, porque muitas vezes não é a transição só que agiliza a carreira, mas essa forma apressada e pouco consciente de atravessar. No episódio anterior, eu falei sobre transição de carreira, o que é diferenciando o que é uma transição de uma mudança, e a transição é esse processo interno, enquanto que a mudança ela está muito mais ligada às coisas externas. Eu trouxe 3 fases da transição. Uma é o fim, a outra é o intervalo, e a terceira fase é o recomeço. E entender isso na teoria é bem diferente do que a gente reconhecer e viver isso na prática. E talvez a fase mais difícil seja justamente a do meio, este lugar que eu gosto de chamar de vazio fértil, que é aquele lugar estranho onde nós não somos mais, né, o que fomos, mas ainda não chegamos na nossa nova versão. E, Luciane, eu gostaria que tu compartilhasse um pouco conosco sobre um tema que eu vejo que é muito importante em todo esse processo, que é o luto, né? A viver essa transição que nós chamamos também de período de luto. O que as pessoas precisam aceitar perder para conseguir mudar e dar o passo adiante tão importante nesse processo? Eu adoro o nome que você dá para o projeto Travessia, porque eu acho que é uma travessia de vida mesmo, esse movimento, né, da transição de carreira. E esse momento do luto, né, a gente costuma falar muito sobre a curva da mudança, né? Então, primeiro tem o choque, o susto, a negação, a dor, a tristeza. Essas fases todas precisam ser vividas e, ao longo delas, eu acho que o papel de um orientador de carreira é fundamental. Para que você chegue numa fase de reflexão, que é o que a gente falou anteriormente, né? Da fase de recuperação da sua identidade profissional, das suas fortalezas, das oportunidades que você ainda tem à frente, para você iniciar a retomada, né? E isso é uma verdadeira travessia, por isso que eu gosto tanto do termo que você usa, porque eu acho que é uma travessia que, nesse momento, é muito importante o apoio da família também, né? O papel da família, nesse momento, é uma coisa bastante importante, o papel de um orientador de carreira e de outros tantos profissionais, a rede de apoio constituída para superar e atravessar essa fase é extremamente relevante. Eu acho que todo mundo que passa por esse momento chega do outro lado da margem desse rio mais forte.
né? Às vezes precisa de um tempo adicional para que isso seja reconhecido e vivenciado, mas eu tenho certeza que todo mundo chega do outro lado com muito mais forte e com muito mais conhecimento, autoconhecimento, né, e muito mais preparado para os desafios que se apresentam. Excelente. Como que tu dirias para uma pessoa que está fazendo essa travessia, que sinais ela pode ter para sentir que ela já está pronta para o recomeço? Eu acho que a fase de preparação, né, é imprescindível. Depois da fase da negação, da tristeza, né, do choque, que é natural que aconteça no momento de mudança, especialmente na transição de carreira, eu acho que a fase de preparação para ir ao mercado, que é aquilo que a gente falou logo no início aqui desse podcast, que é você recuperar suas fortalezas, saber se apresentar ao mercado, retomar as suas conexões. Isso tudo, essa fase de preparação é importante para você não ir afobadamente pedir ajuda, porque uma coisa é você contar com a sua rede de apoio para um próximo passo profissional. Eu acho que a fórmula que funciona, essa fórmula que funciona. Outra coisa é você recorrer à sua rede de apoio só para chorar, para reclamar. Claro que os amigos a rede de apoio está aí para apoiar também nos momentos difíceis, mas de forma ampla, você precisa ter o seu apoio inicial para se preparar e ir ao mercado, e aí sim ver essa coisa se multiplicar, florescer, para usar um termo alinhado com travessia. Ótimo. E também, eu acho que aqui vale complementar que muitas vezes a pessoa pode não se dar conta que ela não está sofrendo pela transição, que ela está passando pela mudança, que pode vir a ser algo até positivo, e muitas vezes ela própria reconhece que já não estava mais cabendo naquele lugar anterior. Mas o que eu acho, a sensação que eu tenho é de que ela sofre também pela identidade, né? pela falta dessa identidade, pelo reconhecimento, pela falta do reconhecimento do pertencimento e daquela narrativa que construiu o sucesso dela e teve sobre si mesma. Eu digo isso por experiência própria, porque eu também já vivi momentos em que eu precisei construir minha identidade profissional, e realmente isso não é simples. E aqui eu acho que entra também um tema tenso, né, importante, que de um lado nós temos a dúvida da identidade, de sentido, e de outro lado nós temos o mercado, como é que eu me posiciono, a minha carreira, e muitas pessoas elas sentem que precisam escolher entre uma coisa ou outra. E eu te pedi a tua contribuição no sentido de nos dizer, segundo a tua percepção, se é possível viver uma transição profunda, né, como a gente está falando que é necessária para fortalecimento, mas sem desaparecer profissionalmente, sem sumir do mercado. Eu sempre digo assim, para os meus clientes que networking é uma jornada de vida, né? Muitos clientes chegam nesse momento de transição de carreira e com essa dor, né? Puxa vida, mas eu não quero pedir favor para ninguém. Nossa, mas faz muito tempo que eu não converso com meus colegas de outras empresas. Eu não sei mais quem são os meus colegas de faculdade. E é muito comum, infelizmente, que isso aconteça. E aí eu sempre os provoco a pensar sobre essa questão da jornada de vida que é o networking. Se você está afastado desse círculo, talvez esse seja o momento de retomar, né? E, principalmente, transformar esses contatos na jornada de vida. Sempre é tempo da gente recomeçar um novo projeto, né? Uma nova atividade. Então, eu acho que a transição de carreira, muitas vezes, provoca os executivos a repensarem sobre os seus comportamentos, né? De manutenção de networking, porque outro dia mesmo houve um pequeno case assim que eu achei incrível. Eu liguei para um colega para bater um papo, só para saber como ele estava. Aí ele falou assim, mas Luciane, e o que você precisa hoje? Eu falei, eu não preciso de nada, eu liguei só para saber como você está, né? Para saber como andam as coisas. A pessoa se surpreendeu.
né? Porque muito provavelmente ela vem sendo acessada só em momentos de uma necessidade específica. E, como eu disse, e continuo dizendo, e vou continuar falando, é uma jornada de vida. Daí a importância de que, se você nunca fez, então esse é o momento de você aprender e iniciar essa jornada, né? E se você já faz, que você continue fazendo, e principalmente depois que você assumir um novo desafio, que você continue reservando um momento da sua agenda para manter esse network, então, vivo, né? Eu costumo dizer que é a prática da oração de São Francisco, né? É dando que se recebe. Então, é uma coisa, é uma troca, né? Uma troca que leva a muitas portas, né? Não só profissionais, pessoais, acadêmicas, de todas as frentes. Isso, e é uma forma da pessoa se tornar relevante durante esse processo, né? E não perder a conexão com o mercado e construir uma nova história a partir desse momento, né? Exato. É um aprendizado, né? Exato, as lições aprendidas, né? Exato. E é super importante. Essa é uma lição que deve ser, inclusive, praticada por todos, né, Sil? Eu acho que essa é uma coisa que a gente estimula nos clientes e a gente precisa também praticar, né? Para a gente não ficar... Porque quando você assume um novo desafio, você se dedica tanto a ele que, por vezes, você fala, puxa vida, não parei um minuto essa semana para saber como a Silvânia está, né? E isso é importante, essa é uma lição que todo mundo precisa ter no caderninho de bolso aí. Exatamente. E quando a pessoa volta ao mercado, que ela vai nas entrevistas, que está já pronta para este momento, o mercado percebe claramente quem está só reagindo ao medo e quando alguém já atravessou esse processo real de elaboração, né? E o mercado não vê só as fases, ele vê aí o resultado de como que você atravessou cada uma delas. E talvez seja por isso também que tem uma pergunta tão importante, que se a pessoa, e que muitas vezes nós vemos no nosso dia a dia essa pergunta, eu preciso ter clareza total antes de movimentar, ou eu não estou certo para onde é que eu vou ir, eu não vou fazer nada, não devo fazer nada. Na verdade, não precisa ter clareza total. Porque muitas vezes essa clareza ela não vem antes do movimento, ela vem durante o movimento. Dá o primeiro passo, age e o caminho vai se tornando claro. Uhum. Eu estou de acordo, acho que você está certa, Silvânia. E atravessar o meio, ele, como eu disse, realmente percebo que para a maioria de nós é a parte mais difícil. Mas aqui a pergunta prática é, né? O que então te sustenta ali? O que sustenta alguém nesse meio? E, Luciane, de acordo com a tua experiência, né, do teu ponto de vista, o que ajuda alguém lidar com a insegurança que é normal que causa neste momento? E como tomar decisões quando ainda não tem clareza total do caminho? Nem sempre tem um ditado, né, que diz que a gente às vezes encontra as respostas da onde a gente menos espera, né? E eu acho que o próprio networking, né, da pessoa pode, de novo, não no momento nesses momentos de ampliar o networking, de entender o mercado, de explorar novas possibilidades, ainda que você não saiba exatamente qual caminho seguir, explorar as possibilidades, né, podem te provocar insights poderosos. Então, por exemplo, clientes que eventualmente desejam mudar de carreira. É simplesmente desejar mudar de carreira? Não, você precisa ter um planejamento prévio, né? Planejamento financeiro, desenvolvimento de habilidades técnicas, networking no setor. Ainda que você fale, eu quero mudar de carreira, mas eu não sei bem para onde, eu acho que aqueles sonhos, né, por mais intangíveis que eles sejam, são importantes de serem investigados, né? E aí o networking, obviamente, pode ajudar nessa identificação do próximo passo, né? Claro que com perguntas, o que eu preciso saber para mudar de carreira, o que eu quero, o que eu preciso saber a respeito dessa empresa, por exemplo. É comum também que clientes que
de um determinado mercado que desejam migrar para outro mercado. É possível? É possível. Mas estudar a respeito daquele mercado, conversar com pessoas daquele mercado, eu acho que explorar os cenários é como um planejamento estratégico, né? Quem vem do mundo corporativo sabe o que é um planejamento estratégico. Então, para buscar essas respostas, para que você chegue a um objetivo final com assertividade, eu acho que explorar os cenários para que você construa essa sua resposta, né? E conversar com pessoas que eventualmente já passaram por essa mudança também, ou que mudou de segmento, ou que mudou de carreira. Eu acho que a comunicação é imprescindível para um momento desse, né? De todas as frentes, desde a preparação até a chegada ao objetivo. Super ricas tuas dicas, Lu. Acho que para quem estiver nos assistindo aí, até sugiro, tomem nota, né? Façam um plano de ação e comecem a colocar em prática, porque vale ouro, né? Complementando aí esse networking que a Lu falou, né? Muitas vezes aquele networking despretensioso, não já pedindo emprego, não pedir emprego, conversar, né? Trocar uma ideia, ver caminhos, manter a sua rotina, né? Cuidar do equilíbrio, da roda de equilíbrio da vida, criar projetos piloto para ver se funciona, se é por aqui, se é para tentar caminhos diferentes, conversar com pessoas da área desejada, e tentar novas identidades, como foi colocado aqui agora em pequena escala. E claro que o estudo faz parte, mas não com obsessão. Sim. Ver a narrativa profissional, o que eu estou falando da minha carreira, eu estou realmente contando aquilo que eu sei fazer, eu estou sabendo dizer para o mercado o que eu posso oferecer. Também é muito importante cuidar da energia emocional, porque o mercado percebe muito bem quando a pessoa já atravessou ou quando ainda está nesse processo vivenciando isso. O alinhamento de corpo e mente é imprescindível, né, Sil? Imprescindível. A leitura é feita instantânea. Instantaneamente, exato. Até porque você se comunica não só pelas palavras, né? Por melhor que esteja o seu storytelling, né? Eventualmente a sua postura corporal, a sua energia, essas coisas são muito avaliadas também. Então, o equilíbrio, né, entre a saúde mental e a saúde física são imprescindíveis para você estar assentado na sua narrativa profissional, saber apresentar com tranquilidade, clareza e assertividade para chegar em direção ao seu objetivo. Exatamente. Talvez a habilidade mais importante em todo esse contexto que nós estamos falando não seja decidir rápido, mas sustentar o processo, né? Sem se abandonar. É a travessia. É a travessia. É a travessia, que não é rápida, né? Exato. Não é rápido, né? E só para usar também um outro ditado popular, né? Quem tem pressa nem sempre chega completo, né? Então, a travessia é um processo, né? Demanda tempo, demanda reflexão, autoconhecimento. É importante isso. Exatamente, muito bom. Para ilustrar tudo que nós falamos, nada melhor aí do que uma história real. Lu, te convido a contar aí algum case que tu possa ilustrar de alguém que já atravessou bem a transição ou de alguém, né, que não sustentou essa travessia e o que aconteceu. Eu pensei, Silvânia, em 2 casos em específico que me chamaram muito a atenção ao longo aí dos atendimentos, né, que eu venho realizando a executivos em transição de carreira. E aí um dos casos é muito pitoresco, uma pessoa muito ansiosa pelo momento, né, de encontrar uma nova atividade profissional, aceitou uma proposta, a primeira que apareceu, e eu acho, daqui do meu lugar de observação, né, eu acreditava que não era a melhor proposta, porque não é porque a pessoa está em transição de carreira, ela deve aceitar qualquer proposta, né? Ela que precisa escolher aquilo que faz sentido para ela, né? E nós não estamos falando apenas de remuneração, estamos falando de desenvolvimento profissional, de ambiente de trabalho, de desafios, aprendizados.
Essa executiva em questão estava muito ansiosa, acabou aceitando a proposta muito rapidamente, eu sabia, foi batata, a questão de 40 dias ela tinha recebido uma outra proposta, ela deixou a primeira, pediu o desligamento daquela proposta original, mudou para uma segunda, na ansiedade de novo, e logo depois ela mudou de novo. Então, eu acho isso muito complicado, que a pessoa não sustentou a travessia para usar, né, o seu vocabulário. E eu acho que isso é muito complicado, porque isso, na hora de você contar ao longo da sua narrativa profissional, fica aquela coisa ou da instabilidade. Claro, isso tudo pode ser redesenhado e contado. Mas eu achei que ela foi ansiosa demais, não sustentou a travessia, e talvez, ao longo dessas 3 mudanças, ela tenha mais perdas do que efetivamente ganhos, né? Porque, lógico, começa de novo, demanda, né, energia e tudo mais. Então, esse talvez um caso. Um outro caso, eu tenho 2. Só sobre este caso aí, me parece, fazendo uma síntese dele, que eu achei perfeito, que o que vai diferenciar os resultados vai ser o quanto de consciência a pessoa coloca no processo, né? Sim, sem dúvida. E ela, na verdade, estava fazendo escolhas lastreadas em uma única variável, né? Que era, não posso ficar desempregada, e até a profusão, né, de propostas que ela recebeu demonstrava que ela tinha um valor no mercado, que ela poderia ter um tempo para escolher uma proposta que fizesse sentido para ela a médio, longo prazo, e não a curtíssimo prazo, como acabou acontecendo aí com 3 mudanças sequenciais. É complexo, né? Eu acho. Não. Um segundo caso foi de um executivo muito sênior que se recolocou, processo seletivo onde ele estava totalmente inserido, fez as análises, estudou tudo tal, mas para a surpresa dele, ao adentrar na empresa, os resultados eram muito diferentes do que estavam sendo veiculados, do que tinham sido documentados, do que a mídia falava, e aí ficou um grande desafio dele fazer esse desligamento, né, com a mesma lisura e ética e tranquilidade como ele fez o momento de entrar nessa empresa. Mas ele conduziu isso tudo muito bem, tipo, não deu 45 dias, ele entrou, então, depois numa segunda oportunidade profissional, onde ele está até hoje, já há mais de um ano. Então, assim, é tão importante, né, ter todas as variáveis mapeadas para que casos como esses não possam acontecer com frequência, né? Inesperados acontecem, como foi no caso número 2 aqui relatado. Mas é importante a gente ter um pouco de calma e parcimônia, atravessar o processo com autoconhecimento e tranquilidade. Uhum. Bom, eu acho que com essa ilustração nós já vamos aí nos encaminhando para o final dessa nossa conversa, mas eu queria fechar com uma provocação. A gente fala muito sobre competências técnicas, sobre experiência, sobre resultados, mas cada vez mais eu observo que a forma como a pessoa atravessa esses momentos de transição está se tornando um diferencial competitivo. E tu percebes também, Lu, que o mercado está valorizando esse tipo de maturidade, até pelo momento de mundo que a gente vive, né, com tanta instabilidade, com tanta mudança, tanta demanda, que essa maturidade na gestão da mudança, no saber lidar com as transições, está sendo valorizada como uma competência no mercado? Sim. Essa semana, eu estive num summit de RH, e eu escutei, né, um grande executivo um líder, né, de uma empresa de executive search, proferindo uma frase que me marcou demais, que é: o que te coloca no jogo não te mantém nele. Uhum. Isso tem a ver com competências técnicas, né, as técnicas e as habilidades, as hard e as soft skills. Eu achei essa frase tão poderosa, porque até um tempo atrás eu acho que as pessoas eram contratadas, e ele falava sobre isso, né, ao longo da palestra dele, de que as pessoas avaliavam os currículos pelas competências técnicas, e é isso, né, a competência técnica te leva para o jogo,
mas nem sempre te mantém no jogo. Então, a importância, né, de você saber se comunicar, se relacionar, as soft skills que farão diferença efetivamente na longevidade de carreira de todo e qualquer profissional, eu acredito. Eu estou em linha com o executivo dessa Executive Search sobre o que ele disse nesse summit, nesta última semana. Vai em linha com isso que a gente está falando aqui. Também estou de pleno acordo e até complemento dizendo que podemos dizer que alinhando com o que tu falaste agora, existe uma diferença entre quem passou por uma transição e quem atravessou a transição, né? Que se preparou para ficar no jogo. Né? Exato, é só se preparando que você se mantém no jogo, né? E isso independe de setor, independe de posição, independe de gênero, de idade. Eu acho que quanto mais preparado você está, melhor você se mantém no jogo, né? Sim, e talvez o diferencial hoje não seja evitar rupturas, até porque não conseguimos neste mundo VUCA que vivemos, né? Sim. Mas saber atravessá-las com consistência. E a transição por si, ela não é um problema a ser resolvido, ela é um processo a ser sustentado. E quando ele é bem vivido, isso não vai facilitar a nossa trajetória profissional. Pelo contrário, como tu bem disseste no início da fala, uma travessia bem feita te deixa mais forte, né? No final dela. Porque no final das contas o mercado ele não vai procurar pessoas que nunca mudaram, mas pessoas que elas sabem quem são mesmo quando tudo muda. E talvez essa seja a travessia mais importante de todas, porque toda travessia nos cobra alguma coisa, essa é a grande verdade. Mas algumas travessias elas podem devolver, né, a pessoa para si mesmo, nesse fortalecimento. Adorei o que você falou aí. Adorei essa coisa de que só você se conhecendo você se mantém. E é isso. Bom, Luciane, eu quero te agradecer muito, né, tua participação aqui, tu ter vindo com tão boa vontade e compartilhando toda a tua experiência. Eu já, o tempo que eu te conheço, eu atesto aqui a profissional e pessoa que tu és, diferenciada, né? E tenho certeza que tu está aqui contribuindo, dando o teu melhor para que essas pessoas que estão nos escutando, né, de alguma forma possam, através das nossas palavras, sentir algum apoio, sentir alguma direção e possa ajudá-los a dar aí o primeiro passo, né? Ou um passo a mais no caminho que estão. E para concluir, então, eu gostaria que tu deixasse alguma mensagem aí para os nossos ouvintes, Lu. Em primeiro lugar, queria de novo agradecer, Silvânia, a confiança, né? A oportunidade de estar aqui conversando com você. E eu vou falar sobre uma frase que eu sempre digo aos meus clientes, que é para gente bem preparada e que sabe o que quer, é uma questão de tempo os planetas se alinharem. Então, foco na travessia, né? Para usar a tua expressão, porque é só se preparando, sabendo o que quer, que todos os planetas vão se alinhar para o céu e o seu dia você vai conquistar o seu objetivo. Super obrigada, Silvânia, pela oportunidade e seguimos juntas. Seguimos juntas. E a vocês aí, nossos ouvintes, obrigada por estar aqui com a gente. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe aí com alguém que talvez esteja vivendo exatamente esse momento. E aguardamos aí os próximos episódios.